Olá pessoal, tudo bom? Bom, este aqui é um vídeo gravado para a disciplina de Problemáticas da Educação Física Escolar do PROEF. Hoje eu vou apresentar para vocês as principais problemáticas da educação física escolar discutidas na disciplina de Problemáticas D01. Bom, eu fiz um compilado de conceitos que foram trabalhados em cada uma das semanas de estudo. E a primeira semana é a semana que trata do rola-bola e da renovação pedagógica. Então, essa primeira semana, ela vai falar um pouco da cultura da educação física, da área da educação física e da cultura escolar. E como essa cultura, tanto da área quanto da escola, ela influencia para práticas pedagógicas que são divididas em práticas tradicionais, práticas inovadoras e abandono do trabalho docente. Então, práticas tradicionais são aquelas mais tecnicistas, né, esportivistas, que eram muito vistas até a década de 80. Hoje, após a renovação da própria área, a gente tem visto cada vez mais práticas renovadoras, né? Mas um outro aspecto muito trabalhado no texto em relação ao rola-bola é a questão do abandono do trabalho docente. Quais são os motivos que fazem os professores de educação física realizarem um desinvestimento pedagógico? Isto é, aquelas aulas onde o professor muitas vezes não tem um objetivo, não tem um planejamento sistematizado e acaba por transferir aos alunos a responsabilidade para a escolha dos conteúdos e de como eles serão trabalhados ali na aula. O texto 2, né, da semana 2 é o ensinar a fazer e o ensinar sobre fazer. Este texto, ele traz um pouco das dimensões dos conteúdos, né? Como os conteúdos são trabalhados nas perspectivas tradicionais e nas perspectivas renovadoras. Então, nas perspectivas tradicionais, a gente tem um enfoque no saber fazer, né? No conteúdo procedimental, mas nas abordagens renovadas, a gente tem um conhecimento sobre o fazer. O que são esses conhecimentos? É o ensino dos conteúdos da educação física na perspectiva dos conceitos, das atitudes e dos procedimentos. Então, nas abordagens mais tradicionais, a gente vê o procedimental como foco da aula, né? A aptidão física, o desempenho motor. Já nas abordagens mais renovadas, né, da educação física, a gente consegue enxergar que o conteúdo é trabalhado nessas três dimensões de conhecimento. O próximo texto da semana 3, ele traz alguns conceitos sobre os aspectos legais da educação física, né? Quais são os marcos normativos que versam sobre o ensino da educação física na escola e como isso foi estruturado ao longo dos anos até o momento atual. A primeira lei abordada no texto é a Lei de 1961, que trata da obrigatoriedade no ensino primário e secundário. Então, a educação física era obrigatória até os 18 anos. O próximo marco normativo que nós temos é a LDB de 71. E aí, na LDB de 71, a gente já vê que houve uma mudança em relação a ser obrigatória em todos os níveis de ensino, não só no primário e secundário, né? E ela vem trazendo sobre a questão da facultatividade, a quem era facultativa a educação física. Então, aqueles que trabalhassem mais de 6 horas por dia e estudassem à noite, quem tivesse mais de 30 anos de idade, quem prestasse serviço militar, quem fosse fisicamente incapacitado. E aí a gente já tem uma outra lei de 96, né, a LDB atual, que vai trazer uma outra leitura da educação física. Nesse sentido, a LDB atual, ela conceitua a educação física como componente curricular da educação básica, coisa que anteriormente a disciplina era mais vista como uma atividade, ela não tinha
esse compromisso com as funções sociais da escola. Então, na LDB atual, a gente já vai ter essa leitura da educação física como componente curricular, assim como os outros, né, os demais, português, matemática, geografia e assim por diante. Em 2001, teve a alteração da LDB de 96, no artigo 26, que inclui o termo é obrigatório à frente da expressão componente curricular. Então, a educação física é componente curricular obrigatório da educação básica, que antes não tinha esse termo da obrigatoriedade. Só que aí deixou de fora o ensino da educação física nos programas de EJA, então não é obrigatório aos estudantes da EJA ter educação física. A educação física também na LDB atual fica facultativa aos cursos noturnos e ela deixa também de ser um componente obrigatório no ensino superior. E aí a gente vai ter uma outra normativa de 2003, que, segundo os autores, trouxe equívocos, né, para a interpretação e para a configuração da educação física na escola. Essa lei 10.793, ela trata de novo da facultatividade da educação física. Então, a quem é facultativo a educação física? Então, é facultativa aqueles que cumpram jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, quem é maior de 30 anos de idade, quem estiver prestando serviço militar ou em situação similar, e quem é amparado pelo decreto de lei número 10.442 de 69, que vai tratar das doenças infecto-contagiosas, né? Que no caso seriam, essa lei respaldaria todas as disciplinas, todos os componentes curriculares da escola, não só na educação física. E a educação física passou a ser facultativo a quem tem prole. O próximo assunto abordado na nossa disciplina D01 foi a respeito da indisciplina e do afastamento dos estudantes. Então, por que é que os estudantes têm se afastado das aulas de educação física? A gente vê uma certa evasão das aulas, né? E por que que os professores relatam tantos casos de indisciplina? Bom, o primeiro assunto que a gente vai tratar é sobre o afastamento. Por que os estudantes se afastam? O que tira os estudantes das aulas de educação física? Então, dos assuntos que foram tratados no texto é a questão da educação física, muitas vezes está organizada no contraturno. A questão dos aspectos legais, que nós falamos sobre a facultatividade, né, da educação física. Um outro aspecto que também pode levar ao afastamento das aulas é a questão dos conteúdos. Quais conteúdos são trabalhados? Como são trabalhados? Será que esses conteúdos eles nos ajudam a incluir os alunos ou afastá-los das aulas? Então, nesse ponto, os autores trazem que os conteúdos devem ser sistematizados, não pode haver uma repetição massiva desses conteúdos ao longo dos anos. E eles também precisam ser diversificados, porque nem todos os estudantes têm afinidade com, por exemplo, só o esporte, que era um conteúdo, né, massificado. E hoje a gente já tem a questão do ensino da educação física na perspectiva da cultura corporal, da diversificação de saberes e de elementos da cultura. Então, os autores acham fundamental que seja quebrada essa hegemonia dos esportes e, né, muito vista através do ensino do Quarteto Fantástico, voleibol, handball, futebol e basquetebol. Então, trazer essa diversificação dos conteúdos, oportunizar diferentes saberes para os alunos. Então, outro ponto na questão do afastamento é o insucesso e a exclusão. Então, muitas vezes esses alunos que não se sentem aptos para realizar determinadas atividades, principalmente esportivas ou mais tecnicistas, eles ficam fora das aulas e os professores muitas vezes beneficiam os alunos mais aptos. Então, a gente precisa combater essa exclusão através de um ensino inclusivo, através de atividades para todos,
atividade onde todos consigam realizar dentro das suas possibilidades. Então, como eu disse anteriormente, nessa semana, nesse texto que nós estudamos sobre indisciplina e afastamento, também a gente traria essa questão, né, da moralidade, essa questão muito latente, não só na educação física, mas em todas os componentes curriculares, uma questão muito emergente nos dias atuais, que é a questão da indisciplina. Então, o autor Latá, ele é muito referenciado no texto, e ele vai falar um pouco dessa formação moral, né? Da questão da aprendizagem das regras, dos valores. E aí ele fala que a indisciplina, ela pode ser por falta de conhecimento dos princípios que norteiam a vida em comum ou pela desobediência insolene. Então, o que isso quer dizer? Muitas vezes os alunos não entendem por que aquela regra que está na escola, na aula de educação física, por que ela é importante? Ele não consegue visualizar uma utilidade das regras. Ou às vezes também pode acontecer dele desconhecer as regras. Então, uma das alternativas para isso é a construção de regras em comuns, né, com os alunos, eles participarem da tomada de decisão das regras, né, construírem colaborativamente com o professor essas regras, esses códigos de conduta, né? E um ensino também centrado em valores. Então, como nós vamos enfrentar a indisciplina e o afastamento das aulas de educação física? Os autores retratam muito a questão de que práticas inovadoras, metodologias ativas e inclusivas são extremamente importantes para trazerem os alunos para nossas aulas, para que eles se compreendam como sujeitos protagonistas, né? E eles sejam incluídos de forma total em todas as atividades. Então, algumas metodologias citadas pelos autores é o Sport Education, a aprendizagem cooperativa, o Teaching Personal in Social Responsibility e o futebol calerreiro, assim como o Teaching Games for Understanding. Então, essas são algumas metodologias que nós podemos conhecer que tratam um pouco dessa questão do afastamento e da indisciplina nas aulas de educação física. Um outro assunto estudado em nossa disciplina foi em relação ao ensino do esporte, a tratativa desse conteúdo nas aulas. Então, o que ensinar sobre esportes, né? O esporte é um elemento da cultura corporal, ele é múltiplo e diverso em suas significações. Então, ele não poderia ser abordado apenas em sua dimensão procedimental, né? O esporte, ele pode ser tematizado, conceituado, pode-se estabelecer reflexões e críticas a respeito deste componente da cultura corporal. Mas, para isso, a gente precisa de uma formação docente que seja orientada, né, para o ensino do esporte nas dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. Uma outra questão, uma outra e última, né, questão tratada, a penúltima, quer dizer, questão tratada em nossos estudos foi em relação às questões de gênero. Então, nessa semana de estudos, nós podemos falar sobre questões sociais e culturais que permeiam essas questões de gênero. Como os gêneros são construídos, quais são os conceitos de sexo, de orientação sexual e como a questão do gênero está presente nas aulas de educação física. Bom, uma das primeiras questões apontadas pelos autores foi em relação ao paradigma biológico, né, de nós muitas vezes focarmos nas diferenças biológicas entre homens e mulheres para organizarmos as nossas aulas. E essa dimensão não é a única para a compreensão do que é gênero e como se dá essa construção de gênero na nossa sociedade. Porque os autores trazem o ponto de que o gênero é uma questão cultural do corpo. Então, cada sociedade, cada cultura tem uma visão sobre o corpo, uma visão de corpo masculino, de corpo feminino, de potencialidade desse corpo. Então, os símbolos, códigos em relação a esses corpos não são construídos apenas biologicamente, mas também culturalmente.
E essas culturas, né, elas, de acordo com que homens e mulheres, meninos e meninas são vistos pela sociedade em relação a esses papéis de gênero, isso pode influenciar no desempenho deles na aula de educação física ou mesmo no desempenho das vivências motoras de meninos e meninas. Então, cada sociedade vai construindo seus códigos, seus símbolos, suas normas do que é ser homem, mulher, menino e menina, e vai oportunizando situações, vivências e estímulos para esses meninos ou essas meninas. E isso faz com que a gente tenha uma sociedade muitas vezes desigual, uma sociedade onde a equidade de gênero ainda é algo a ser alcançado, porque meninas muitas vezes se colocam como insatisfeitas em relação às práticas corporais, têm seu desempenho motor muitas vezes identificado como inferior ao dos meninos, justamente pela falta de estímulos e vivências motoras, pela negação dessas vivências ao longo de suas vidas. Então, uma forma da gente tratar as questões de gênero, né, é o reconhecimento e valorização das diferenças. Isso é, homens e mulheres são diferentes. Em que ponto eles são diferentes? Como que a gente pode minimizar essas diferenças no sentido de que elas trazem também desigualdade, né, de oportunidades para homens e mulheres. Na questão de gênero nas aulas de educação física, uma das problemáticas que foi levantada, né, pelos autores é a questão das aulas mistas ou separadas por sexo. Ainda nos dias atuais, a gente pode perceber vários professores organizando as suas aulas por sexo, porque acham mais conveniente, né? Porque se sentem mais confortáveis em não proporcionar essa interação entre meninos e meninas. Porém, a LDB, né, 9394 de 96, ela fala que as aulas devem sim ser mistas, que deve sim ser oportunizado a vivência, tanto para meninos quanto para meninas. Não pode haver exclusão de gênero, né, nem separação. E o último tema que a gente vai conceituar aqui nesse mapa é a questão dos temas geradores. Foi uma problemática que nos temas geradores, né, a gente trouxe como referência, os autores trouxeram como referência o Paulo Freire, que é um dos pensadores, né, nessa questão de temas geradores brasileiro. Então, o que são os temas geradores, né? Os temas geradores, eles são identificados a partir da nossa leitura de mundo, da leitura da realidade dos alunos, né? Então, junto com os alunos, a gente vai anunciar o mundo, né? Nós vamos trazer a realidade para o debate e vamos identificar situações, limites, isto é, pontos onde a sociedade precisa de estudo, intervenção, problematização, né? Pontos que nos impedem de ser mais, como Paulo Freire disse. Então, para a gente trabalhar com os temas geradores, a gente precisa ter bem claro a concepção de uma escola que forma cidadãos, uma educação libertadora e transformadora. Então, os temas geradores, eles são temas criados, identificados junto aos alunos, né? Para que eles possam se libertar e se transformar das amarras sociais, culturais, né? Impostas a eles. Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço a vocês que estiveram comigo nessa aula, né? Nessa conceituação dos mapas conceituais. E ficamos com com a finalização da disciplina de problemáticas de educação física escolar. Tchau!